Oi pessoal, vamos continuar a nossa aula no tema de EDO. A aula 8 serão as EDOs lineares homogêneas de segunda ordem. No final dessa aula, nós vamos entender como é o formato da solução das EDOs homogêneas, tá? E nas aulas seguintes nós vamos resolvê-las, certo? Então a gente começa retomando o assunto anterior, que era equações lineares com coeficientes constantes, né, AF. A gente diz que a EDO é homogênea se a função f é zero, como essa equação. E a gente vai denotá-la de LH linear homogênea, essa equação, tá? Coeficientes constantes. Nós vamos ver que no final da aula que o conjunto de soluções desta equação ela tem uma estrutura vetorial, né? Tipo assim, vai ser uma combinação linear de funções. Para começar, um exemplo que nós já vimos algumas vezes é o massa-mola, né? Eu acho que eu não preciso repetir aqui. No final, a modelagem dele dá essa equação diferencial. O m é a massa, o b é o coeficiente de resistência, né, aerodinâmica do objeto, e k é a constante de restituição da mola, dá uma equação de segunda ordem linear e homogênea, né? Aqui, se eu levasse em conta o atrito, aí seria não homogênea, entraria um termo aqui, tá? Essa aqui é homogênea. Então, vamos lá. A primeira propriedade das soluções da homogênea, pessoal, só serve para a homogênea, é que soma de soluções da linear homogênea é solução da linear homogênea. Tá certo? Então, vamos começar com duas soluções y1 e y2. As duas são soluções de linear homogênea. Ou seja, quando eu substituo y1, ela satisfaz essa relação. A y1 duas linhas mais b y1 linha mais c y1 dá zero. E a mesma coisa para o y2. Ambas são soluções. Aí eu vou considerar a função soma. Y é igual a y1 mais y2. E eu quero substituir essa função na equação diferencial. Então eu vou ter que calcular a primeira derivada e a segunda derivada. Então derivar é só deriva cada parcela, deriva de novo cada parcela, certo? Substituindo vai dar AY duas linhas, o AY duas linhas dá A, e aqui fica essa soma aqui, né? Y' mais Y2, desculpa, é Y1 duas linhas mais Y2 duas linhas. A próxima parcela é mais BY', também fica aqui uma soma de uma derivada, mais C vezes Y. É só a soma Y e Y2. Agora eu agrupo tudo que tem Y1 no começo. Então dá AY1 duas linhas, aqui tem BY', aqui está CY1. Só que como o Y é solução, essa soma aqui ela dá zero pela primeira equação, correto? Aí eu agrupo também o que tem o y2. Pela mesma razão, dá zero. No final, zero mais zero dá zero. Note que se em vez de homogênea que fosse uma f, que é f mais f, na que você somava iria dar 2f, que não é a função, não é f, correto? Então só funciona essa propriedade de soma de soluções de solução para a homogênea. Outra propriedade que múltiplo de soluções da linear homogênea é solução. O truque é muito parecido, né? Pego y1 solução e chamo de y uma múltipla, k vezes y1. Calculo as derivadas, substituo. Na hora que eu substituo, aqui dá a vezes ky1 duas linhas, aqui mais b, ky1 linha, mais c, k vezes y1. Esse k eu coloco em evidência e o que fica aqui no parênteses dá zero. Então isso aqui dá zero e a gente conclui que múltiplo de soluções da linear homogênea é solução também, né? Segunda propriedade. Aqui eu quero justificar por que a gente vai definir as soluções linearmente independentes
da maneira que vai ser definida nos próximos slides, né? Então aqui eu vou pegar e é, eu vou fazer um caso muito especial, certo? Eu começo com a linear homogênea e vou tomar essas condições iniciais que estão aqui, né? Então, a função x1 vai satisfazer x1 de 0 igual a 1, x1' de 0 dá 0. O teorema de existência e unicidade da aula anterior me diz que para qualquer conjunto de condições iniciais eu encontro uma solução. Eu vou chamar essa solução aqui nas condições iniciais em azul, chamarei de x1. Mesma coisa para o x2, só que agora eu troquei. x2 de 0 dá 0 e x2' de 0 dá 1, né? De tal forma que aqui fica 1, 0 e aqui 0, 1 embaixo. Chama a segunda solução de x2. Agora eu vou impor condições iniciais arbitrárias, né? Eu inventei isso, ó. Então tenho dois números a e b, invento que x de 0 vai ser a e x' de 0 vai ser b. E aí eu substituo. Não, nada disso. Eu quero concluir que esta função que está aqui, x de t, que é ax1 mais bx2, também é solução da linear homogênea. Ó, x1 é solução, então ela vezes uma constante a também é solução. Então isso que está grifado aqui é solução. O x2 é solução. Bom, ela vezes b é uma múltipla, também é solução. E aqui fica a soma de soluções. Então, essa função x, que é como fica uma combinação linear de x1 e de x2. Tá? Ela é também solução pelos dois slides anteriores. Que condições iniciais ela satisfaz? Né? O x de 0 é só eu substituir, no lugar de t, eu substituo 0. O x1 de 0 dá 1, então esse aqui dá A. O x2 de 0 dá 0, então B vezes 0 dá 0. Então no final soma A, então ele satisfaz a primeira condição inicial. O x linha de 0, quando você substituir, dá A x1 linha de 0, isso aqui dá 0, né? Tá aqui. Mais b, x2' de 0. x2' de 0 dá 1, então essa expressão dá b. Ou seja, eu achei uma solução para o meu PVI. Quer dizer, eu me propus um PVI e eu vi que basta usar os mesmos números na combinação linear aí, ax1 mais bx2, os mesmos números, eu encontrei uma solução que satisfaz o meu PVI. A aula anterior, teorema de existência e unicidade, dizia: quando você me dá um PVI, sempre tem a solução. Eu acabei de encontrar a solução. É uma combinação linear dessas duas soluções que estão aqui em cima. Ou seja, toda a solução tem que ser dessa forma, porque qualquer solução satisfaz alguma condição inicial. Bom, aí eu concluo que ele é uma combinação linear dessas duas soluções que estão aqui, certo? Então, essa aqui é a forma geral da solução. Ou seja, se de alguma maneira eu conseguir, a partir das condições iniciais das soluções, obter constantes para colocar aqui na combinação linear e isso me der qualquer solução, eu tenho a forma geral da solução. Eu acho que não ficou tão bem explicado, mas eu espero que dê uma direção, né? Então nós vamos ver que isso aqui, na verdade, é um caso muito específico, né? 1, 0 e 0, 1. Basta, isso aqui eu uso para montar um sistema, pessoal. Então, o que vai dar certo vai estar no slide seguinte, né? Eu uso esses coeficientes para montar um sistema para achar aquelas constantes que estão ali no slide anterior. Vai ficar mais claro nos próximos slides, tá? Então, tem uma lógica aqui. Nós vamos dizer que duas soluções, x1 e x2 da linear homogênea, são linearmente independentes se essa condição estiver satisfeita. Você testa para algum t, né? No slide anterior eu testei para t igual a 0, né? Então,
Se esse determinante x1 de t, x1 linha de t, x2 de t, x2 linha de t der diferente de zero para algum t, então a gente diz que as soluções são linearmente independentes. Esse determinante é chamado Wronskiano das soluções x1 e x2. O exemplo anterior, do slide da motivação, a gente, os números eram 1, 0 e 0, 1. Aqui é os números do x1, aqui é os números do x2. Esse determinante dá 1, então elas eram soluções LI por esta definição que está aqui. Um exemplo, verificar se essas funções que estão aqui, e elevado a t cosseno de bt e e elevado a t vezes seno de bt são LI ou não. Essas funções vão ser usadas quando a gente estudar daqui umas 2 aulas mais ou menos, tá? Então, quando vocês virem 2 aulas adiante, vocês vão lembrar, né? A conclusão é que elas são realmente linearmente independentes, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu preciso pegar b diferente de zero, porque o caso b igual a zero vai dar seno de zero, que é zero, ele zera a segunda função, ela fica zero, e aqui fica e elevado a t. Então reduz ao caso e elevado a t e zero, que não são linearmente independentes, tá? Então eu vou impor aqui o b diferente de zero para ter graça. Aí a gente vai ter que calcular o Wronskiano, que é aquele determinante, né? Esse determinante que está aqui. Então, eu vou precisar das derivadas das funções. Isso aqui eu vou derivar a função aqui, é uma derivada do produto. Quando você derivar, nós temos essa expressão. Ficar e elevado a t, a cosseno de bt, menos b seno de bt. A segunda função que tem seno, quando você faz a derivada do produto, e agrupando no final dá e elevado a t, a seno de t, mais b cosseno t. Quando nós substituímos t igual a zero, serve qualquer valor. Então, eu vou substituir um valor mais fácil, que é o zero, né? Quando você substitui zero, aqui vai dar 1 e aqui dá zero. Ou seja, esse parênteses dá a vezes e elevado a zero, que é 1, então dá a. Então, a parte de baixo aqui dá a. E na segunda, eu esqueci de falar, mas primeiro tem que ver quanto que dá y1 de zero, né? É só substituir aqui. Quando você substitui zero, aqui dá cosseno de zero é 1, e elevado a zero é 1, então dá 1. E o y2 de zero, vai dar zero, quando você põe t igual a zero, zero é o seno, então fica zero, tá aqui. E embaixo, fazendo as contas para t igual a zero, esse de cima vai dar a e o de baixo vai dar b. Quando você calcula o determinante, dá b. Mas, e esse número b ele é diferente de zero no nosso para os casos interessantes, né? Então a gente conclui que essas funções y1 e y2 são LI, essas funções que estão aqui no enunciado. Resumo do que vimos até agora, né? Se eu considero a linear homogênea, vimos que, primeira propriedade, se eu tenho duas soluções, a soma delas também é solução. Se eu tenho uma solução, uma múltipla dela é solução. Então, toda expressão desse tipo aqui é solução, como a gente viu naquele slide da motivação, tá? Se soma de solução é solução e produto também é solução, toda expressão desse tipo é solução. Nós vimos na aula passada que há 2 graus de liberdade, né? Tem duas condições, 2 números da condição inicial, que é a posição inicial e a velocidade inicial. Então, há 2 graus de liberdade. Então, também naquele slide de motivação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Né? Tem 2 números, A e B. No final, a gente concluiu que toda solução é dessa forma, toda solução, né? Então, tem 2 constantes, C1 e C2, de tal forma que essa expressão é a forma geral da solução, né? Voltando ali. Então, o conjunto das soluções, o conjunto é dessa forma, onde y1 e y2 são 2 soluções linearmente independentes. Em outras palavras, a solução geral da linear homogênea,
né? A solução geral é uma expressão que dá todas as soluções, né? É o que está aqui dentro do conjunto de soluções, né? A solução geral é dessa forma. É o conjunto de todas as soluções. Então dá C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2, com C1 e C2 constantes, onde Y1 e Y2 são duas soluções linearmente independentes. Ficamos por aqui. Vamos na próxima. Bom, deixa eu já contar o que vai acontecer, né? Então, esse slide aqui, para explicar um pouco melhor, ele me fala o que eu preciso para resolver. Eu preciso encontrar duas soluções y1 e y2 que sejam linearmente independentes. Eu preciso disso para resolver. Esse é o tema das próximas aulas, tá bom? Encontrar duas soluções linearmente independentes. Se eu encontrá-las, eu encontro a solução geral. Um abraço, pessoal.